E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala com vocês é o Jack. E galera, é o seguinte, eu terminei de assistir The Last of Us. Sim, meus amigos, e eu já adianto pra vocês, é uma das melhores séries de todos os tempos. E eu não tô falando só de uma série de videogame, eu tô falando como uma série. Ela é uma das melhores séries de todos os tempos. Todo esse preconceito de que é difícil e muitas pessoas falavam até impossível fazer uma boa adaptação em forma de série, de filme, de um jogo, todo esse preconceito foi por terra, foi quebrado, porque o que eles fizeram aqui é impressionante. Antes de entrar em mais detalhes sobre a trama da série, o que eu gostei demais, o que eu não gostei eu acho que nem vai ter, mas falar mais do que eu gostei da série de verdade, eu gostaria de deixar claro aqui alguns pontos. O primeiro é: eu não joguei o jogo, mas eu vi toda a campanha ao menos umas 3 vezes em vários canais de YouTube, porque eu, como gamer, gosto de game. Não tenho esse negócio de clubismo, eu não tenho pro meu PCzinho, então eu não vou assistir porque Sony é ruim. Porra nenhuma, eu gosto de game, então quando eu não posso jogar, eu assisto, e eu assisti toda a história. Então eu sabia de tudo, eu tinha todos os spoilers, de 1 e do 2, inclusive. Agora vai sair para PC, dia 28 desse mês, graças a Deus. Vai ter muita gameplay dele aqui no canal, pode ter certeza. Mas eu já sabia de toda a história da série. E isso, de início, me deixou meio cabisbaixo. Porque eu pensei, como que eu vou me surpreender? Como que eu vou me emocionar se acaso eles mudarem a história da série? Vai virar mais um daqueles velhos casos onde a série não parece ser a história original. Como foi Halo, como foi Resident Evil, nem vou falar de Resident Evil, mas eles mudaram tanto nesses casos que eu citei, que deixou de ser a obra original, além da série em si ser ruim, os atores serem ruins, enfim, a fama de série de jogos estava manchada. E eu já sabia a história toda dessa. 2 pontos negativos. Aí começou a anunciar o elenco. Anunciaram a Bella Ramsey. Eu juro pra vocês, eu não tô mentindo. Quando eles anunciaram a Bella Ramsey, a minha expectativa já subiu. Mas ela não tem nada a ver com a Ellie do jogo. Mas cara, ela é uma baita atriz. Eu vi um trabalho dela só, que foi em Game of Thrones, e ela roubou a cena. Todas as vezes que essa menina aparecia em Game of Thrones, ela roubava a cena. E ela era ainda mais novinha, na época de Game of Thrones, uma criança, cara. É aquele negócio, criança, quando atua, não tem meio termo. Ou ela atua muito bem, ou ela atua muito mal. Porque a criança, ela, sabe, realmente a gente para pra prestar atenção nela. E você vai ver trejeitos de criança ali na cena, caso ela ainda não tenha realmente entendido sobre atuar. Essa menina, ela destruiu em Game of Thrones. Ela simplesmente carregou nas costas todos os episódios que ela apareceu. Então eu comecei, sabe, eu consegui enxergar que ela ia entregar uma boa Ellie, apesar dela não ter a característica física que a personagem tem no jogo. Aí eles anunciaram o Pedro Pascal. Esse daí eu acho que quem realmente foi contra a escalação dele, não sei o que mais que ele poderia esperar, porque o cara é um monstro. O cara é um monstro como ator. Tudo que esse cara pega pra fazer, ele destrói, ele entrega de bandeja. Seja qualquer papel, é o famoso amálgama, né? O cara que consegue interpretar de tudo e muito bem feito. Então, quando ele foi anunciado, eu falei, pronto, fechou. É ele, o cara já tem um pouco de jeitão de Joe. Eu sempre achei que ele tem um rosto de Joe. As pessoas falam que não, que ele é muito diferente. Mas, cara, não é só semelhança física, sabe? É o tipo da pessoa, assim. E quando eu vi ele caracterizado como Joe, eu gostei. Apesar dele não ter, né, a barba 100% fechadinha, igual a do Joe no jogo, eu gostei. Pra mim ficou bem caracterizado. E a atuação dele, sem palavras. O cara destrói. Enfim, 2 pontos negativos, 2 pontos positivos. Falei, tá, vou esperar pra assistir, pra me tirar minhas próprias conclusões. E eu comecei a assistir. Meu, que série. Que série, que série. Logo no primeiro episódio, a introdução do vírus, como que foi feito o contágio, a maneira como eles usam pra diferenciar o que a gente conhece no jogo e introduzir na série, sem fazer ser diferente do jogo. Por exemplo, na cena que a filha do Joe, ela tá, a cena inicial do game, que a gente controla ela e tal, e
na série não tem como você controlar ela, então eles têm que apresentar aquela mesma gameplay de uma forma contada. Só que se eles só repetirem tudo ali, vai ficar muito previsível. E aí ela vai na casa dos vizinhos dela, coisa que não tem no game. E tem toda aquela cena da velhinha lá que tá virando zumbi, meio terror, o cachorro ali latindo, aquele suspense. É muito bem feito, é diferente do jogo, mas faz todo sentido com o contexto da história e você consegue realmente se familiarizar mesmo com a novidade, sabe? É uma coisa assim absurda. E isso acontece em toda a série, todos os episódios da série. Quando o Joe conhece a Ellie pela primeira vez, eles têm logo aquele atrito, né? Um cara totalmente durão, rancoroso, que não consegue aceitar amor por conta da filha dele que morreu. Ele se trancou naquele mundo dele, sabe? E a Ellie já é toda, né, faladeira, tal, despojada. É como se fosse, sabe, aquela famosa água mole em pedra dura. É tipo isso. Aí ele vai tentando, insistindo, e eles sempre ficarão na fechada. E isso se prossegue na série por um período. E é incrível como é orgânico, é natural a maneira como ele vai se soltando com ela, sabe? E ela vai conquistando o próprio espaço, mesmo ele falando não, não, não. Como por exemplo a cena da arma, né? Que ela tanto pede a arma, e ele não vai carregar, não vai carregar. E até é engraçado quando tem esses diálogos. Mas daí, quando precisa de fato, ela vai e salva ele com a arma. Então, assim, as coisas vão acontecendo, sabe? Não é aquele negócio, do nada ele passou a ser bonzinho com ela. Claro que depois que ela salva a vida dele, né, futuramente, não tem como, mas não tem como ele tentar manter qualquer pose de durão, porque ela simplesmente salvou a vida dele. E não só naquela cena aonde o cara ia matar ele, mas ela salvou a vida dele no quesito geral. E é tão lindo a cena que ele menciona isso, que, né, ele fala tipo, nossa, eu conta pra ela que ele tentou se matar, né, e que daí ele hesitou no último minuto, então a bala não atingiu em cheio a cabeça dele. Aí ela fala assim, mas o tempo cura tudo, tal. E ele, não foi o tempo. E olha pra ela com aquela cara de choro, cara. Não, é muito foda, é muito foda. Essa série é muito foda. E o engraçado é que tem episódios, como por exemplo o episódio do casal lá, do casal gay, que assim, cara, eles são o protagonista dali. Não é o Joe e a Ellie. Isso acontece com eles, e isso acontece com o pai e os irmãos, na verdade, né? Que são os dois irmãos lá, que eu não me lembro o nome agora. É engraçado, porque pra gente que tá acompanhando o Joe e a Ellie, se você pega dois personagens e dá protagonismo, tem tudo pra ser um episódio chato. Porque você quer ver mais de Joe e Ellie. É isso que você tá acompanhando na série. E de repente você começa a ver pessoas que acabou de ser apresentada. Foram apresentadas naquele episódio em específico. Só que o brilhantismo do editor, a atuação dos atores, que são excelentes. Não tem um ator nessa série que eu possa olhar e falar, esse aqui é mediano. Não tem nenhum. Todos cumprem os seus papéis com perfeição. É incrível, cara. Todo mundo que abriu a boca para falar um A nessa série foi bom. Até os figurantes eu gostei, de tudo. E nesse episódio, né, do casal gay, cara, é incrível. E assim, antes de falar mais sobre ele, é engraçado, cara. E eu tenho realmente pena. Eu tenho pena das pessoas que não conseguem desfrutar de um episódio como esse por preconceito. Por puro preconceito. Não, o episódio é ruim. Eu assisti várias análises na internet, cara, de pessoas falando que o episódio era ruim porque o casal era gay. Cara, tipo assim, o que passa na cabeça dessas pessoas pra falar um negócio desse, entendeu? Você pode ter a sua opinião, a sua opção sexual. Foda-se, ninguém tem nem aí com a sua vida, ninguém é responsável pelos seus atos e ninguém vai se importar de fato com o que você gosta ou não gosta. Só que a pessoa é deixar de desfrutar de um episódio por conta desse gosto, sabe? Eu tenho pena, mas enfim, cada um é cada um. Eu achei o episódio brilhante, cara. Eu chorei no episódio. Assim como eu chorei no episódio do menininho, assim como eu chorei no episódio que a Ellie costura o Joe lá, tal. Vários momentos da série que são marcantes, eu me emocionei. E não tô nem aí se um gosta de um, gosta de não tô nem aí, cara. A história que foi contada, se ela é bem contada, já vale pra mim o episódio. Tanto que pra mim, de todos os episódios da série, esse episódio do casal gay é o melhor de todos. Eu não sou gay, eu sou hétero, mas
falando em série, em atuação, em clímax, chegou ao ponto, cara, que eu tava assim, tava me debruçando. Eu tava assistindo com a minha namorada e a gente tava se debruçando de chorar, cara, porque realmente é emocionante demais. E isso é mais uma mudança que foi feita no jogo, do jogo pra série, que no jogo eles não são um casal gay. Eles são, pelo menos não fala diretamente no jogo. Meio que você fica ali imaginando, mas será que pode ter acontecido ou não? Mas não é realmente aberto isso. Na série é aberto isso o tempo todo, mostra isso. E isso é legal, cara, porque faz sentido naquele mundo, entendeu? E é isso que eu falo, não é nada gratuito, só vamos colocar ali para ser. Não, cara, faz sentido ali. O cara, tipo, quando começa o episódio, você vai ver que ele é um cara, não, faz tudo certinho, isso, aquilo, tal, totalmente fechado. Você já começa a se perguntar se ele não tem família, se ele não tem esposa, se ele não tem filho, sabe? Tipo, você vai descobrindo o personagem, as camadas. Ninguém é só aquilo que mostra de primeira. Todo mundo tem camadas. E a série, ela sabe explorar essas camadas muito bem, cara. Muito bem mesmo. Então, pra mim, esse foi o melhor episódio. O que eu menos gostei, cara... Olha, fica muito difícil de falar, porque eu gostei de todos os episódios. Eu gostei de todos. Cada um tem o seu ponto mais, sabe, mais abrangente, assim. Cada um tem mais ação, outro tem mais drama. E muita gente falou, né, que criticou a série, que não, tem pouca ação. Eu não sei o que as pessoas esperam, assim, porque... Pra mim, o ponto da ação foi perfeito. Foi perfeito, cara. Pra uma série de drama. Isso que não é um Sylvester Stallone da vida. Não é. Não é um Rambo. Você não tá assistindo isso. Eu acho que esse tipo de ação mais pastelona, assim, hoje em dia, cara, a gente tem John Wick, por exemplo. Porque não tá tendo muito espaço mais pra só ação. As pessoas, elas querem uma coisa mais profunda, sabe? E, claro, tem gosto pra todos os tipos. Mas The Last of Us, desde o começo, até no jogo, é uma história sobre drama. E é uma coisa que o diretor já tinha falado antes e que nessa série fica muito, muito explícita, assim. Que é o fato de que The Last of Us não é uma história de zumbi. Não é a história do fim do mundo. Isso é o plano de fundo. The Last of Us é uma história sobre relacionamento entre as pessoas, entre, sabe, o ser humano como um todo, cara. Ele pega realmente o ser humano e até onde ele pode chegar pela sobrevivência, pelo amor, por isso tudo, sabe? A cena que a gente vê o Joel salvando a Ellie, você sabe que o Joel tá fazendo cagada ali, cara. Apesar de ser, sabe, tipo, o extremo da... Ele tá literalmente fazendo uma chacina. Ele tá fazendo uma chacina. Matando a torta direito. Ele chega na pessoa que se rendeu e atira, cara. Ele simplesmente faz isso. O médico atira. Tanto que esse médico depois vai virar o vilão, né? Ele não, mas a filha dele vai virar a grande vilona do Last of Us 2. E é muito incrível como mesmo você vendo o Joe fazendo uma chacina, você entende ele. Você entende o porquê. Você sente o sentimento que ele tá sentindo. Pô, vou perder mais uma filha. Eu já perdi uma, vou perder a segunda. Não vou perder. E aí o cara surta e mata geral, cara. É foda, é foda. Eu achei simplesmente incrível, cara. E o episódio com a Ellie é raptada, né? E o cara tenta abusar dela, a cena dela matando o cara, todo aquele episódio, a Bella Ramsey, cara, ela mostra por que ela vai ser, se já não for, a atriz do momento, assim. Ela é, e pra mim ela já é. E daqui pra frente, com certeza, a gente vai ver muito dela entregando em papéis, assim, ainda mais complexos. Porque ela tem um talento nato, cara. Ela tem um talento nato. Eu achei até que ela era mais nova, né? Mas daí teve aquela cena do beijo dela com a outra menina. Fui pesquisar a idade dela na internet. Ela tem 20 anos, se eu não me engano. 19, 20 anos. E não parece, né? Não parece nem um pouco. É tipo Tom Holland, assim. É uma pessoa que foi feita pra interpretar esses papéis. Só que diferente do Tom Holland, cara. Nossa... Ela entrega demais. O Tom Holland é bom, eu acho ele um bom ator. Mas ele tem sempre aquela carinha dele, sabe? Já ela não, ela realmente ela se entrega ao papel. O que ela tá fazendo nessa série é completamente diferente do que ela fez em Game of Thrones. E os dois papéis são brilhantes, brilhantes mesmo. Bella Ramsey é um nome pra gente ficar esperto. Então, galera, essa é a minha análise da série. Fiquei muito animado. O ruim, né, é que quando você termina de assistir uma obra ou jogar uma obra que é muito boa, você fica com aquele sentimento de vazio. E agora? Só daqui a 2, 3 anos para uma segunda temporada. Mas é isso aí. Fazer o que? Temos que esperar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da análise.
Se gostaram, não se esquece de dar um joinha, de inscrever no canal e compartilhar com todo mundo que tem interesse por esse tipo de assunto. Coisa nerd, jogos, aqui você vai ver de tudo, meu amigo. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço, falou e até mais.